Livro das Semelhanças. Poemas. Ana Martins Marques. O passado anda atrás de nós como os detetives, os cobradores, os ladrões. O futuro anda na frente como as crianças, os guias de montanha, os maratonistas melhores do que nós. Salvo engano, o futuro não se imprime como o passado nas pedras, nos móveis, no rosto das pessoas que conhecemos. O passado, ao contrário dos gatos, não se limpa a si mesmo. Aos cães domesticados se ensina a andar sempre atrás do dono, mas os cães, o passado, só aparentemente nos pertencem. Pense em como de lodo primeiro surgiu esta poltrona, este livro, este besouro, este vulcão, este despenhadeiro. À frente de nós, à frente deles, corre o cão. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Tais versos, como muitos outros deste O Livro das Semelhanças, expõem com oite a delicadeza característicos da autora e se tatear entre as palavras e as coisas. Em outro poema, significativamente intitulado Não Sei Fazer Poemas sobre Gatos, a autora admite com graça e um certo veneno que as palavras soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda, para depois concluir, com autoironia devastadora, sobre a mesa quieta e quente a folha recém-impressa, página branca com manchas negras: eis o meu poema sobre gatos. Pois graças a esses e a outros textos, esta nova reunião dos poemas de Ana Martins Marques parece ser a culminação de um dos caminhos mais relevantes da lírica brasileira dos últimos anos. Estão aqui, com uma força que já podia ser antecipada em seus livros anteriores, peças que versam, sobretudo, a respeito da tentativa sempre temerária, mas também desafiadora, de recuperar o mundo e as coisas por meio da palavra. Porém, a autora sabe que vivemos tempos fraturados, em que experimentamos aqui que poderia ser nomeado como uma certa falência da mimese, pois traduzir o real literariamente é deparar com o abismo que se interpõe entre o mundo sensível e a folha em branco. E Ana desconfia do quanto isso tem de frágil, de problemático, e de igualmente fascinante. Dividido em 4 seções, livro. Cartografias. Visitas ao lugar comum e o livro das semelhanças. Esta obra desperta o leitor para o prazer sempre iluminador e sensível de uma das vozes mais originais da poesia brasileira. Do amor à percepção de que é um espaço geográfico, coa para o lugar comum, do entendimento da precariedade do nosso tempo no mundo à graça mineira, matreira, proporcionada pela memória, eis uma poeta que nos fala diretamente. Ou, como dizem um de seus versos, ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. Ana Martins Marques nasceu em 1977, em Belo Horizonte, onde mora. Graduada em Letras, tem doutorado em Literatura Comparada pela UFMG. É autora de A Vida Submarina, Scriptum, 2009, e da Arte das Armadilhas, Companhia das Letras, 2011, que recebeu o Prêmio Biblioteca Nacional em 2012. O Livro das Semelhanças. FSC misto partir de FSC 1054-B4. A marca FSC é a garantia de que a madeira utilizada na lubricação do papel deste livro provém de florestas que foram gerenciadas dessa maneira ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, além de outras fontes de origem controlada. Marques. Ana Martins. O Livro das Semelhanças. Poeta das Letras. Copyright C 2015 by Ana Martins Marques. Grafia atua Isaac segundo seu ortográfico da língua portuguesa de 1990, que entrou em vigor Brasil em 2009. Capa Kiko Farcas. Máquina Estúdio. Prepara Silvia Massimini. Felix. Revisão Jane Pessoa. Ângela das Neves. Dados Internacional de Catalogação na publicação, CAP, Câmara Brasileira de Livro, SR. Brasil, Marques. Ana Marlins. O Livro das Semelhanças. Ana Marlins Marques. São Paulo, Companhia das Letras. 978, 85, 359, 2619, 4T, Poesia Brasileira T. Título: Índice para Catálogo Sistemático, L. Poesia Literatura Brasileira 869.1 2015. Todos os direitos desta edição reservados à editora Schwartz Sociedade Anônima. Rua Bandeira Paulista, 702, CJ 3204532, 002 São Paulo, SP Telefone, U, 3707, 3500 Fax 11,
3707 3501 www.campaniadasleuras.com.br Sumário Ideias para um livro, livro capa, 13 Nome do autor, 14 Título, 15 Dedicatória, 16 Epígrafe, 17 Primeiro poema, 18 Segundos poema, 19 Acidente, 20 O Encontro, 21 Tradução, 22 Papel de seda, 23 9 ED. Não sei fazer poemas sobre gatos, boa ideia para um poema, 25 Esconderijo, 26 Poema de verão, 27 Poemas reunidos, 28 Último poema, 29 Índice remissivo, 30 Colofão, 32 Contracapa, 33 24 Cartografias então você chegou. 37 Você fez questão. 38 Você assinala no mapa. 39 Combinamos por fim de nos encontrar. 40 Rasguei um pedaço do mapa. 41 Sempre acabo tomando o caminho errado. 42 Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem. Viajo olhando pela janela do ônibus. 44 Abro o mapa na chuva. 45 Quando enfim. 47 Visitas ao lugar comum, livro das semelhanças, podemos atear fogo. 59 As casas pertencem aos vizinhos. 60 Aqueles que só conheceram o mar pelo rumor que faz um livro. 61 Pintores que pintam apenas túmulos de quadros. 62 É mais difícil esconder um cavalo do que a palavra cavalo. É chegado o afastamento. 64 Ainda é tarde. 65 Estou no dia de hoje como num cavalo. 66 É bom lembrar lembranças dos outros. 68 43 63 Aqui é ao contrário do que se passa em certos filmes. Senha e contrassenha. 75 A imagem e a realidade. 76 Amor não feito. 77 Minas. 78 O que eu levo nos bolsos. 79 Mar. 80 O que eu sei. 82 Centauro. 83 Sereia. 84 Ícaro. 85 Fala. 86 Museu. 87 Coleção. 89 O Livro das Semelhanças. 90 Faca. 93 Um dia. 94 Ao beijo. 96 Poema não de amor. 97 Aparador. 99 Tenho quebrado copos. 101 Três vezes tu. 103 Urna caminhada noturna. 104 O que já se disse do amor. 107 Poema de trás para frente. 108 74 Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano. 70 O passado anda atrás de nós. 71 A estes dias em que pressentimos na casa. 72 F no entanto. 73 Ideias para um livro, uma antologia de poemas escritos por personagens de romance, uma antologia de poemas. Epitáfios. Uma antologia de poemas que citem o nome dos poetas que os escreveram. Uma antologia de poemas que atendam às condições 11 e 111. Um livro de poemas que sejam ideias para livros de poemas. Vi este livro de poemas. 9 Livro capa. Um biombo entre o mundo e o livro. 13 Nome do autor impresso como parece estranho o mesmo nome com que te chamam. 14 Título suspenso sobre o livro como um lustre no teatro. 15 Dedicatória. Ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros, pareciam escritas para você. 16 Epígrafe. Octávio Paz escreveu: a palavra pão, tocada pela palavra dia, torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Paul de Man escreveu: ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera de que as uvas em sua videira amadureçam sob a luminosidade da palavra dia. 17 Primeiro poema. O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia se lança ao livro ou finalmente encara o dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui ao menos não encontrarás, leitor, xícaras sujas. 18 Segundos poema para Paulo Henriques Brito. Agora supostamente é mais fácil ou pior já passou. Já começamos, basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol.
arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso só contamos com palavras estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia, a escada que depois deitamos fora. Aqui elas são tudo que nos resta e só com elas contamos agora. 19 Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso não nos vimos mais. A princípio trocamos telefonemas em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perder. Eu escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições e sobre como para conseguir um documento sempre é necessário um outro, que no entanto só se pôde obter de posse daquele que falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois aos poucos você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era 20 encontro. Combinamos de nos encontrar no livro na página 20, linhas 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar no mapa depois da terceira dobra entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de se nos encontrar na primeira carta entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha, e a segunda estrofe de baixo para cima. 21 Tradução. Este poema em outra língua seria outro poema: um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar, uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança, uma casa de montanha reconstruída sobre a praia corroída pouco a pouco pela presença do mar. O importante é que num determinado ponto os poemas fiquem emparelhados como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Papel de seda. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos que eram. Receavam talvez que os desenhos pudessem ser entendidos como as palavras que eram. Receavam a comunhão universal dos traços. Receavam que as palavras e as imagens não fossem vistas como rivais que são, mas como iguais que são. Receavam o atrito entre textos e ilustração. Receavam que lêssemos tudo os sulcos no papel e as pregas das saias das mocinhas retratadas, as linhas da paisagem e o contorno das casas. Receava rasgar o papel de seda erótico como roupa íntima. Não sei fazer poemas sobre gatos, não sei gatografia. Ana Cristina Cesar. Não sei fazer poemas sobre gatos. Se tento logo fogem furtivas as palavras, soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda sobre a arnesa quieta e quente. A folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Eis o meu poema sobre gatos. 24 Boa ideia para um poema. Anotei uma frase num caderno. Encontrei há algum tempo depois. Pareceu-me uma boa ideia para um poema. Escrevi rapidamente, o que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei me lembrar que a copiara de um poema. Pensei me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas, são muitas, não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha. Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases, que escrevi alguma seria minha. Pensei, é um plágio se ninguém nota. Pensei, devo livrar-me do poema. Pensei, é um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele, tanto roubei por amor, enquanto sei quantos livros já li histórias sobre nós dois. Pensei, nem era um poema tão bom assim. 25 Esconderijo involuntariamente plagiado do poema Os Vivos Devem Ultrapassar os Mortos, de Robert Brinkhorst, em tradução de Virna Teixeira, publicada no número 17 da revista Inimigo Rumor. Estas são palavras que eu não deveria dizer, palavras que ninguém devia ouvir, que elas permanecessem no silêncio de onde vem no fundo escuro da língua, cheio de doçura e ruídos, com ranço informulado dos segredos por via das dúvidas. Esconde
As aqui neste poema onde ninguém as vai encontrar. 26 Poema de verão. Você está sob a luz de certos poemas cheios de sol. Sua mão las sombra sobre a página encobrindo algumas palavras. A palavra menina agora está à sombra. A palavra retângulo, a palavra brinquedo. As outras palavras ficam pairando no poema como partículas de poeira brilhando na luz. Você gostaria de escrever poemas assim em que se encontrasse de repente o esqueleto alvo de um animal pequeno, ou em que um jovem casal dormisse dentro de uma picape vermelha, ou ao menos em que houvesse uma raposa vinho de maçã, cadeiras desdobráveis onde as cervejas fossem postas para esfriar dentro de um rio. Você gostaria de escrever um poema que acontecessem tantas coisas se as palavras vibrassem um pouco a cor do Tácito. Vez disso você escreve este 27 poemas reunidos. Sempre gostei dos livros chamados poemas reunidos pela ideia de festa ou de quermesse, como se os poemas se encontrassem como parentes distantes um pouco entediados em volta de uma mesa como esse. Colegas de colégio como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga, cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros de estado numa cúpula, ou escolares semi-excursão como amantes secretos num quarto de hotel às 6 da tarde, enquanto sem alegria apagam-se as flores do papel de parede. 28 O último poema agora deixa o livro, volta os olhos para a janela, a cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê. 29 Índice remissivo, abismo. 41, 52 barco. 74 beijo. 63, 77, 96. 107 cão. 71, 77, 83, 91. 104 casa. 22, 23, 53, 55, 59, 60, 61, 68, 72, 77, 91, 105 coração. 44, 93, 94 desejo. 39, 61, 63, 64, 77, 106 faca. 65, 93 festa. 28 laranja. 43, 93 língua. 22, 26, 51, 67, 70, 90, 96, 106 lugar. 21, 22, 37, 39, 47, 49, 53, 98, 105 mão. 21, 27, 29, 42, 44, 53, 68, 86, 90, 101, 102, 103, 104. 22 de março de 1945, 46, 61, 66, 70, 78,80, 81, 82, 85, 105 memória. 59, 66, 69, 89, 99, 108 noite. 20, 44, 47, 56, 68, 94, 102, 103, 104 praia. 22, 54, 70, 77, 78, 79, 85, 105 pressa. 39, 86 30 relógio. 22, 54 rua. 29, 40, 43, 59, 61, 87, 104 rumor. 61 sereia. 66, 84, 85 sexo. 104 silêncio. 26, 51, 56, 78, 89 táxi. 52, 90 teatro. 15, 52, 66 tempo. 23, 25, 46, 68, 69, 72, 75, 80, 82, 89, 97 verão. 27, 70, 86 vestido. 53, 74, 87, 103 vulcão. 46, 71 e todas as pequenas coisas entre as palavras que não se encontram nos índices. 31 colofão contra capa. Como parece diferente, um biombo leitor. Entre o livro, este livro e o mundo agora que já não estás,
32, 33 cartografias. Então você chegou como quem deixa cair sobre um mapa esquecido aberto sobre a mesa um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades distantes uma da outra exatos 1720 quilômetros fizessem subitamente fronteira. 38 Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro para o qual no dia seguinte me dirijo com apenas café preto, o bilhete só de ida do metro, a pressa feroz do desejo deixando no entanto esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria onde. 39 Combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas que não se cruzam. 40 Rasguei um pedaço do mapa de modo que o grande Canyon continua na minha mesa de trabalho onde o mapa repousa desde então. Minha mesa de trabalho termina subitamente no abismo. 41 Sempre acabo tomando o caminho errado. Que falta me faz um mapa que me levasse pela mão. 42 Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem. 111 Posso esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia, pintar as ilhas de Cabo Verde uma a uma como se fossem unhas, duplicar a África com um espelho, criar sobre o Atlântico um círculo de água pousando sobre ele meu copo de cerveja, circunscrever a Islândia com meu anel de noivado, ocultar o Sri Lanka depositando sobre ele moeda média, visitar os nomes das cidades, levar o mundo a passeio por ruas conhecidas, abrir o mapa numa escuma como se eu consultasse apenas para que tome algum sol. 43 Viajo olhando pela janela do ônibus em busca das linhas vermelhas das fronteiras ou dos nomes luminosos das cidades pairando sobre elas como nos mapas. Neles não ventava nem chovia e nunca era noite e eu passava horas estudando todos os caminhos que me levariam até você, mas nos mapas eu nunca te encontrava. Chegou em 2 ou 3 horas, o coração no peito como um pão ainda quente na mochila. Talvez você me espere na rodoviária, talvez eu te veja ainda antes de descer do ônibus. Assim que descer vou entregar nas suas mãos emboladas num novelo as linhas desfeitas das fronteiras e como as contas luminosas de um colar cada um dos nomes das cidades. 44 Abro o mapa na chuva para ver pouco a pouco diluírem-se as fronteiras, as cidades borradas diminuem de distância, as cores confundidas nem parecem mais aleatórias, perderam aquele modo abrupto com que as cores mudam nos mapas. Agora há um grande lago onde antes havia uma cordilheira. O mar não é mais molhado do que o deserto logo ao lado. Deixo depois o mapa para secar ao sol sobre a grama do jardim e mais rápidas do que aviões as formigas atravessam de um continente a outro. Lagarta riscada apossou-se das Coreias agora unificadas. 45 Cobriu o mar Egeu e o rastro de uma lesma umedeceu o Atacama. Uma formiga enamorou-se de um vulcão exatamente do seu tamanho. Um dos polos ficou à sombra e resfriou-se mais que outro de longe. Não sei se são moscas ou os nomes das cidades. Penso que se deixasse o mapa aí tempo bastante em algum momento surgiria, quem sabe, um pequeno inseto novo com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas de imitarem. Se unisse aos outros um pequeno inseto novo, eu dizia um novo besouro, talvez, que trouxesse desenhado nas costas o arquipélago de Cabo Verde ou as finas linhas das fronteiras entre a Argélia e a Tunísia. 46 Quando enfim fechasse-nos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo e o meio-dia recostado sobre a meia-noite iluminaria os lugares mais secretos. 47 Visitas ao lugar comum, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. 2 Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. 3L Obrar a língua e ao desdobrá-la deixar cair 51 uma a uma palavras não ditas. 4 Perder a hora e encontrá-la depois no intervalo de teatro nos cantos empoeirados do domingo entre um telefonema e o outro dentro do táxi. 5 Dar a luz e então o sondar no átimo de abismo. Como um espeleólogo. Um cosmólogo, um cenógrafo, um guarda noturno, a própria escuridão. 52 6 Perder a cabeça e então buscá-la nos últimos lugares onde esteve, dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, sobre suas coxas mornas. Ainda 7 Tirar fotografias e depois devolvê-las àqueles de quem as tiramos. A mulher fora de foco. CMN seu vestido violeta, a casa de janelas verdes, paisagens e ornadas emprestadas, a casca dessecada, coisa. 53 Aos vários ângulos da Torre Eiffel, ao cachorro morto na praia. 8 Cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. 9 Esperar horas a fio e então desvencilhar.
Se das coisas tecidas na espera dos ponteiros do relógio cada um mais lento que o outro dos pelo menos 10 cigarros das poltronas de Moog numa delas vazia 5410 amar profundamente mas testar volta e meia se ainda dá pé 11 correr riscos e ao fim arfante da corrida. Voltar-se para avaliar o traçado 12 chegar em cima da hora e espiar de relance como quem levanta um tapete em casa alheia o que ficou por baixo 55 13 esperar junto àqueles que caíram CMC que caíram na risada que caíram no ridículo que caíram do cavalo que caíram das nuvens que a noite cai a quebrar promessas e ao recolher os cacos discernir luz entre aqueles do silêncio quebrado 56 O livro das semelhanças podemos atear fogo à memória da casa desaprender um idioma palavra por palavra podemos esquecer uma cidade suas ruas pontes armarinhos armazéns guindastes teleféricos e se ela tiver um rio podemos esquecer o rio mesmo contra a correnteza mas não podemos proteger com o corpo um ou outro corpo do envelhecimento lançando-nos sobre a lembrança dele 59 As casas pertencem aos vizinhos dos países. Aos estrangeiros os filhos são das mulheres que não quiseram filhos as viagens são daqueles que nunca deixaram sua aldeia como as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. É dos solitários o amor. 60 Aqueles que só conheceram o mar pelo rumor que faz um livro quando tomba os que só sabem da floresta o que ensina o farfalhar das páginas os que veem o mundo como um grande volume, ilustrado no entanto sem legenda sem índices remissivos, sem notas explicativas os que conhecem as cidades apenas pelo nome e acham que cabem no nome muitas coisas inclusive certas ruas vazias de madrugada as casas prestes a serem demolidas os mesmos talvez que pensam que um corpo pesa, tanto na cama quanto no pensamento aqueles como nós para quem o desejo não é prenúncio mas já a aventura os que se reconhecem na tristeza das piscinas vazias à beira. Mar 61 Pintores que pintam apenas títulos de quadros fotógrafos que só fotografam fotografias atores com seus figurinos de palavras com sua maquiagem de palavras num cenário de palavras viajantes de mapas. Turistas de nomes de cidades enamorados de nomes de homens enamorados de nomes de mulheres pais de nomes de crianças até que seus próprios nomes morrem nas campas 62 É mais difícil esconder um cavalo do que a palavra. Cavalo é mais fácil se livrar de um piano do que de um sentimento posso tocar o seu corpo mas não o seu nome é possível terminar uma frase com um beijo assim. Como é possível encerrar subitamente uma dança com uma palavra seria preciso então entender o beijo como um elemento gramatical acrescentar as palavras entre os movimentos básicos da dança quanto do desejo mora na palavra desejo. 63 É chegado o afastamento pela força do desejo o longínquo aproxima-se um instante até que a proximidade recua o próximo distancia-se e pouco a pouco avizinha-se a distância tão cedo era tarde demais 64 Ainda é tarde para saber ainda há facas cruas demais para o corte ainda há música no intervalo entre as canções escuta. É música ainda há cinzas por dizer 65 Estou no dia de hoje como num cavalo você está nas suas roupas como num navio estamos na cidade como num teatro numa floresta. Na água à tarde de terça é uma feira de bairro nos encontramos quase por descuido à mesa do Calé com sua toalha xadrez de frente para o cinema contínuo do mar no vagão deste mês setembro sereia sinuosa era quente o dia era o equívoco das estações era a música pequena da memória estou no dia de hoje como num casaco largo demais estou no país desta tarde estudei na escola do enfado você dobra à tarde como as mangas da sua camisa branca você desdobra à tarde como um guardanapo lançado ao colo você conhece os modos no que se refere às tardes você sabe usar os talheres da tarde estou desconfortável no meu nome estou na antessala do amor estou na estação da espera queria distrair a morte 66 Você conhece muitas coisas você sabe falar sobre as coisas como esses bichos que conhecem desde sempre as rotas ancestrais. Como os pássaros que trazem impressos no corpo os mapas migratórios você conhece a língua do amor que eu soletro tão mal 67 É bom lembrar lembranças dos outros como quem se oferece para carregar as compras de supermercado de outra pessoa é bom usar palavras que nunca usamos. Palavras que só conhecemos dos livros de botânica dos
Anúncios de cruzeiros dos contratos de locação. É bom, portanto, usar palavras emprestadas, nem que seja para lembrar que só temos palavras de segunda mão. É bom ficar de vez em quando para dormir na casa de um amigo, usar uma velha camiseta dele, habitar alguns de seus hábitos, usar à noite, se possível, um de seus sonhos recorrentes. É bom encontrar uma vez ou outra pessoas que conhecemos na infância. É bom nos esforçarmos por um tempo para parecer com a lembrança delas. É bom topar de repente com um tanto de areia no bolso de uma calça jeans que há tempos não usamos, seguir as instruções do horóscopo de um signo 68 que rege um dia em que não nascemos, vestir-nos de acordo com a previsão do tempo de uma cidade que nunca pensamos visitar. É bom ao menos uma vez na vida fazer uma viagem em companhia de um parente morto. É bom escrever de vez em quando poemas com viagens por dentro, com cidades e memórias de paisagens por dentro que pareçam escritos por outra pessoa. 69 Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano, quantas cidades para chegar a esta cidade, quantas mães, todas mortas, até tua mãe, quantas línguas até que a língua fosse esta, e quantos verões até precisamente este verão, este em que nos encontramos neste sítio exato à beira de um mar rigorosamente igual. A única coisa que não muda porque muda sempre. Quantas tardes e praias vazias foram necessárias para chegarmos ao vazio desta praia nesta tarde, quantas palavras até esta palavra. Esta 70 ao passado anda atrás de nós como os detetives, os cobradores, os ladrões. O futuro anda na frente como as crianças, os guias de montanha, os maratonistas melhores do que nós, salvo engano. O futuro não se imprime como o passado nas pedras, nos móveis, no rosto das pessoas que conhecemos. O passado, ao contrário dos gatos, não se limpa a si mesmo. Aos cães domesticados se ensina a andar sempre atrás do dono, mas os cães, o passado só aparentemente nos pertencem. Pense em como do iodo primeiro surgiu esta poltrona, este livro, este besouro, este vulcão, este despenhadeiro. À frente de nós, à frente deles, corre o cão. 71 A estes dias em que pressentimos na casa a ruína da casa, e no corpo a morte do corpo, e no amor o fim do amor. Estes dias em que tomar o ônibus é, no entanto, perdê-lo, e chegar a tempo é já chegar demasiado tarde. Não são coisas que se expliquem, apenas são dias em que de repente sabemos o que sempre soubemos, e todos sabem que a madeira é apenas o que vem logo antes da cinza. E por mais vidas que tenha cada gato, é o cadáver de um gato. 72 É, no entanto, a ideia geral do sono, essa ilusão de recomeço, ter a cada dia que escolher as calças e a cara que poremos, alguma coisa que se aprende mínima, que seja inútil, que seja uma pessoa vista pela segunda vez, urna, palavra desconhecida de repente encontrada, o fato de que amanhã virás possivelmente. 73 Aqui, ao contrário do que se passa em certos filmes, não apareceu um barco para me arrancar à força de enquanto esperarias de pé num porto improvável, e eu aos poucos compreendendo que quem parte, afinal, não sou eu com a minha mala, a minha coragem, que não é mais que um disfarce da tristeza, mas, na realidade, tu com um vestido branco que nunca vestiste, tu que quase não usas vestidos e que, sendo de onde sou, fora do poema, eu nunca chamaria de tu. 74 Senha e contrassenha. Uma palavra deve-se pagar com outra palavra, não necessariamente do mesmo tamanho. Um segredo se paga com outro segredo, ainda que é inventado. Isso não encontras nos livros de etiqueta nem nos manuais. Lê Economia Doméstica. A senha para entrar no teu corpo, por que por tanto tempo negaste. 75 Amor não feito. A imagem e a realidade refletido de um poema de Manuel Bandeira, refletido na poça do pátio. Arranha-céu cresce para baixo, as pombas, 4 voam no céu seco até que a urna delas pousa na poça, desfazendo a imagem dos seus tantos andares. O arranha-céu agora tem metade. 76 No centro do que me lembro ficou o amor não feito, o que não foi Roy, o que foi como a maresia, casa onde não morei, país invisitado, praia inacessível avistada do alto, o que fazer do desejo que não se gastou. Alegria não sentida, amor não feito, prazer adiado, sine die, palavra recolhida como um cão vadio, gesto interrompido, beijo a seco como parece banal agora, o que o barrou, compromissos, decência, covardia, lá o foi nada disso que ficou, lias precioso, aceso e perfeito estou, o desejo do amor, leito Minas, se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia, Varna escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. 78 O que eu levo nos bolsos, um isqueiro amarelo, um pouco de areia, moedas brilhantes, teu nome anotado num papel dobrado, minha praia de bolso, um isqueiro amarelo, um pouco de areia, moedas.
Brilhantes teu nome anotado deserto. Lebolso 79 Mar ela disse Mar disse às vezes vem coisas improváveis não apenas sacolas plásticas papelão madeira garrafas vazias camisinhas latas de cerveja também sombrinhas sapatos ventiladores em um sofá ela disse é possível. Olhar por muito tempo é aqui que venho limpar os olhos ela disse àqueles que nasceram longe do mar aqueles que nunca viram o mar que ideia farão do ilimitado? Que ideia farão do perigo? Que ideia farão de partir? Pensarão em tomar uma estrada longa 80 e não olhar para trás. Pensarão em RN rodovias aeroportos postos de fronteira. Quando disserem quero me matar pensarão em lâminas revólveres veneno. Pois eu só penso no mar 81 o que eu sei poucas coisas sei que ler é uma coreografia que concentrar-se é distrair-se sei que primeiro se ama um nome sei que se ama no amor é o nome do amor sei poucas coisas esqueço rápido as coisas que sei que esquecer é musical sei que o que aprendi do mar não foi o mar que só a morte ensina o que ela ensina sei que é um mundo de medo de vizinhança de sono de animais de medo sei que as forças do convívio sobrevivem no tempo apagando-se porém sei que a desistência resiste que esperar é violento sei que a intimidade é o nome que se dá a uma infinita distância sei poucas coisas 82 Centauro L. L morreu relativamente jovem, porque a parte animal mostrou-se menos capaz de durar que a sua humanidade Joseph Brodsky. Epitáfio para um centauro. Como um velho centauro cuja parte humana sobrevivesse à parte animal temos próteses, extensões e enfeites móveis que nos sobrevivem levamos conosco palavras que já não usamos planos que já não temos mulheres que não amamos pai morto cachorro morto amigos mortos como um velho centauro que levasse a passeio seu rabo morto de cão os seus olhos mortos de pássaro 83 sereia centauro com sal melhor é tua metade animal a parte humana sendo humana sempre mente só mesmo um peixe pode ser contente de nada te serviriam joelhos ou pés o que és é também o que não és nada é o que fazes berna metade do que sou não sou também 84 Ícaro quando Ícaro caiu no mar a sereia que primeiro o encontrou amou nele o pássaro ele amou nela o peixe os restos de suas asas desfeitas foram dar na praia entre embalagens de plástico preservativos garrafas vazias latas de cerveja 85 fala como quem arruma a mala às pressas e enfia nela não o que precisa mas o que encontra mais à mão. Estas duas ou três palavras frias demais para o inverno muito quentes para o verão 86 museu se houvesse um museu de momentos um inventário de instantes um monumento para eventos que nunca aconteceram se houvesse um arquivo de agoras um catálogo de acasos que guardasse por exemplo o dia em que te vi atravessar a rua com teu vestido mais veloz se houvesse um acervo de acidentes 87 um herbário de esperas um zoológico de ferozes alegrias se houvesse um depósito de detalhes um álbum de fotografias nunca tiradas 88 coleção para Maria Esther Maciel colecionamos objetos mas não o espaço entre os objetos fotos mas não o tempo entre as fotos selos mas não viagens lepidópteros mas não seu voo garrafas mas não a memória da sede discos mas nunca o pequeno intervalo de silêncio entre duas canções 89 o livro das semelhanças o modo como o seu nome dito muito baixo pode ser confundido com a palavra xícara e como ele esquenta de dentro para fora o modo como a palma das suas mãos se parece com porcelana trincada o modo como ao levantar-se você lembra um grande felino mas ao caminhar já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida e de costas sempre me lembra um navio partindo embora de frente nunca pareça um navio chegando o modo como dita por você a palavra sim parece, uma palavra que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas o modo como dita por você a palavra não parece, uma palavra que você acabou de inventar o parentesco entre as fotografias rasgadas os brinquedos esquecidos na chuva cartas que deixamos de enviar produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses papel de presente as toalhas que acabamos de usar, e massa de pão e, mais importante, o parentesco de tudo isso com o modo como você chama o táxi por telefone 90 a camisa branca que você acabou de despir sempre, me lembra um livro aberto ao sol seus sapatos deixados na sala sempre me parecem, ensaiar os primeiros passos de dança numa versão musical para o cinema do seu livro,
preferido o modo como no seu apartamento as coisas sempre parecem estar em casa e você sempre parece estar de visita e como você pede licença à penteadeira para chorar o modo como as nossas conversas me lembram, bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão, o modo como os seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler ou apenas desenhos que alguém por equívoco tomasse por escrita, o modo como os seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião, parecem as lembranças de um esbocheador apaixonado, parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas, parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários, os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de armar, as primeiras viagens 191, os países coloridos de vermelho no mapa de pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã e a disposição para usar a violência, o modo como apesar de tudo isso você não se parece com ninguém a não ser talvez com certas coisas similares a nada. 92 Faca, como chamar faca tanto aquela enfiada na fruta quanto aquela enfiada no peito. Como chamar fruta tanto o sol polpudo da laranja quanto a lua doce da lixia. Como chamar peito tanto o pés oco do meu coração quanto o pés oco do seu coração. 93 Um dia não dormimos, acreditamos que a noite poderia ser substituída por cafés e foi as cabeças sob a lua redonda salvou-nos o pequeno restaurante aberto até tão tarde, guardando no seu coração uma sopa vermelho vivo. Você levava nos bolsos moedas de 3 países. Logo amanheceu como na capa de um caderno, falávamos como se legendássemos fotografias, queríamos tanto tão pouco. 94 Tomamos o ônibus no último minuto, viajamos lado a lado como numa edição bilíngue. 95 Ao beijo, ao me beijar esqueceu uma palavra em minha boca, devo guardá-la embaixo da língua, engoli-la como um comprimido a seco, mordê-la até sentir seu gosto de fruta estrangeira, especiaria, álcool duvidoso, devolvê-la num beijo a ele. A outro? É pequena e dura, mais salgada que doce e amarga um pouco no fim. 96 Poema não de amor a partir de Zou, Cartas não de amor, de Victor Shklovsky. Não vou falar de amor, vou falar do tempo que faz dos animais do zoológico DC, como eles não parecem tristes em suas jaulas para onde os enviamos sem julgamento. Vou falar do urso, da girafa, da morsa, do falcão. Você me pede para não falar de amor, eis que tenho agora uma ocupação: não te ver, não te telefonar, não pensar em você. Tudo isso dá algum trabalho. Não vou falar de amor, vou falar do vento, das inundações, do vinco das calças dos meus amigos exilados que viajam com malas cheias de livros e manuscritos de modo que mal se distinguem seus ensaios e suas cuecas. Vou falar sobre dançar num transatlântico, sobre esse livro que se escreve à roda do seu nome, todas essas coisas que não são o amor. Não vou escrever cartas de amor, vou escrever cartas sobre cartas. 97 Cartas sobre cartas, nas quais irrompe às vezes uma história de exílio, uma parábola antiga, porque eu sei como é feito Dom Quixote, mas não sei escrever uma carta de amor. Você me pede para não falar de amor, eu atendo, porque devo te amar em lugar de amar o meu amor, porque no amor não deve valer a lei do mais forte, nem mesmo a do mais forte amor, porque é solitário estar sozinho num dueto. Não falar de amor me mantém ocupado. Os animais do zoológico fazem isso melhor do que eu, eles não falam de amor. Eles amam com suas plumas e suas garras. Também te amo, corre minhas garras e minhas plumas. É o que eu diria se este fosse um poema de amor. Este é um poema não de amor. 98 Aparador. Sonho que estou de volta ao primeiro apartamento quando éramos jovens e tínhamos muito menos coisas, nem sabíamos que já éramos felizes como pensávamos que seríamos. Estás na minha memória jovem e alegre como numa fotografia, talvez ainda mais jovem e mais alegre, mais jovem do que jamais foste e mais alegre. Usas uma presilha no cabelo castanho e comprido. Invejo a presilha que está mais próxima do que eu do teu pensamento e dos teus cabelos, da tua cabeça de cabelo e pensamento, e invejo a fotografia que se parece tanto contigo, talvez ainda mais do que tu mesma. Ouço as juntas que estalam como portas batendo. Sou hoje uma chaleira, uma pá
Um óculos esquecido sobre o aparador 99. Sou o aparador esquecido de mim mesmo sobre o aparador estátua fotografia que nos sobreviverá sem tenho quebrado copos é o que tenho feito raramente me machuco embora uma vez sim uma vez quebrei um copo com as mãos era frágil demais foi o que pensei era feito para quebrar se foi o que pensei não. Eu fui feita para quebrar em geral eles apenas se espatifam na pia entre a louça branca e os talheres, esses não quebram nunca, ou no chão espalhando-se então com um baque luminoso tenho recolhido cacos tenho observado brevemente seu formato pensando que acontecerá irreversível pensando em como é fácil destroçar tenho embrulhado os cacos cor no jornal para que ninguém se machuque como minha mãe me ensinou como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros enquanto esgoto o estoque de copos mas não tenho quebrado minhas próprias mãos 101 golpeando os azulejos não tenho passado a noite deitada no chão de mármore estudando as trocas de calor não tenho mastigado o vidro procurando separar na boca o sabor do sangue e o sabor do sabão nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era e por minha força morre múltiplo tenho quebrado copos para isso parece deram-me mãos tenho depois encontrado cacos que não recolhi e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã tenho andado com cuidado com os olhos no chão à procura de algo que brilhe e tenho quebrado copos é o que tenho feito 102 três vezes tu como as três cadeiras de Joseph Kosuth aqui, 3 vezes tu na fotografia num vestido branco saído do esquecimento como do fundo de um armário no envelope da cor dos gatos à noite tu, teu nome escrito à mão a mesma mão que agora toma o envelope das minhas ex afinal tu mesma no outro vestido e com um sorriso emprestado da fotografia 103 uma caminhada noturna os animais existem durante a noite ou durante o dia eles têm modos próprios de existir há um modo cão de existir no dia um modo águia ou cavalo ou búfalo e um pássaro está tão à vontade na noite quanto na floresta mas nós podemos trocar a noite pelo dia e andar sem destino sob as luzes da rua e a lua alta e todos os soníferos todos os venenos todos os banhos quentes e as massagens e os cremes e os chás não nos darão uma noite de arminho ou de serpente há insônias planejadas e noites que se estendem como uma luva longa penso em tudo que existe e no pouco que sabemos sobre tudo mas penso sobretudo em seu sexo e seu sexo resplandece sobre o pensamento de tudo amo em você principalmente o gesto olho as mãos cheias de sal 104 o seu jeito de dirigir um automóvel austero sua casa que não é um amontoado de tijolos sua casa em que as coisas encontram incandescentes seus lugares a mesa e as cadeiras e as cortinas enquanto os espelhos pensam a si mesmos mas eu desperto tarde demais e afogada na cama como entre lençóis de água e quando estou com você é como se estivesse em uma escada alta penso que o seu corpo imita a praia luminosa da sua infância e penso que nunca poderei conhecer você quando criança e queria beber em seus lábios a sua sede de então penso com os prédios à direita e o mar à esquerda que um dia o amor terminará e penso que isso não é triste para o mar penso que o mar não escolhe entre a nau e o naufrágio como para a primavera é indiferente o mel ou as abelhas como as mulheres que foram amadas 105 em duas línguas os pássaros enlouquecem em pleno voo o desejo é imenso e no entanto penso também não durará 106 o que já se disse do amor prisão antiga fábula somente cogitação imoderada contentamento descontente viva morte deleitoso mal tirano beijo tácito 8 sede infinita palavra inventada para rimar com dor coisa aprendida nos poemas de amor 107 poema de trás para frente a memória lê o dia de trás para frente acendo um poema em outro poema como quem acende um cigarro no outro que vestígio deixamos do que não fizemos. Como os buracos funcionam. Somos cada vez mais jovens nas fotografias de trás para frente a memória lê o dia 108 esta obra foi composta por ACOMT em Meridian F impressa pela gráfica Bartira em OFSET sobre papel pólen BOLD da Suzano papel e celulose para a editora Schwartz em agosto de 2015. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação.
Título I. Dos direitos do autor. Capítulo IV. Das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Livro das Semelhanças. Poemas. Ana Martins Marques. O passado anda atrás de nós como os detetives, os cobradores, os ladrões. O futuro anda na frente como as crianças, os guias de montanha, os maratonistas melhores do que nós. Salvo engano, o futuro não se imprime como o passado nas pedras, nos móveis, no rosto das pessoas que conhecemos. O passado, ao contrário dos gatos, não se limpa a si mesmo. Aos cães domesticados se ensina a andar sempre atrás do dono, mas os cães, o passado só aparentemente, nos pertencem. Pense em como de lodo primeiro surgiu esta poltrona, este livro, este besouro, este vulcão, este despenhadeiro. À frente de nós, à frente deles, corre o cão. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Tais versos, como muitos outros deste O Livro das Semelhanças, expõem com oite a delicadeza característicos da autora e se tatear entre as palavras e as coisas. Em outro poema, significativamente intitulado Não Sei Fazer Poemas sobre Gatos, a autora admite com graça e um certo veneno que as palavras soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda, para depois concluir, com autoironia devastadora, sobre a mesa quieta e quente a folha recém-impressa, página branca com manchas negras: eis o meu poema sobre gatos. Pois graças a esses e a outros textos, esta nova reunião dos poemas de Ana Martins Marques parece ser a culminação de um dos caminhos mais relevantes da lírica brasileira dos últimos anos. Estão aqui, com uma força que já podia ser antecipada em seus livros anteriores, peças que versam, sobretudo, a respeito da tentativa sempre temerária, mas também desafiadora, de recuperar o mundo e as coisas por meio da palavra. Porém, a autora sabe que vivemos tempos fraturados, em que experimentamos aquidez que poderia ser nomeado como uma certa falência da mimese, pois traduzir o real literariamente é deparar com o abismo que se interpõe entre o mundo sensível e a folha em branco. E Ana desconfia do quanto isso tem de frágil, de problemático, e de igualmente fascinante. Dividido em 4 seções, livro. Cartografias. Visitas ao lugar comum e o Livro das Semelhanças. Esta obra desperta o leitor para o prazer sempre iluminador e sensível de uma das vozes mais originais da poesia brasileira. Do amor à percepção de que é um espaço geográfico, coa para o lugar comum, do entendimento da precariedade do nosso tempo no mundo à graça mineira, matreira, proporcionada pela memória, eis uma poeta que nos fala diretamente. Ou, como dizem um de seus versos, ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. Ana Martins Marques nasceu em 1977, em Belo Horizonte, onde mora. Graduada em Letras, tem doutorado em Literatura Comparada pela UFMG. É autora de A Vida Submarina, Scriptum, 2009, e da Arte das Armadilhas, Companhia das Letras, 2011, que recebeu o Prêmio Biblioteca Nacional em 2012. O Livro das Semelhanças FSC misto partir de FSC 1054B4. A marca FSC é a garantia de que a madeira utilizada na lubricação do papel deste livro provém de florestas que foram gerenciadas dessa maneira ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, além de outras fontes de origem controlada. Marques. Ana Martins. O Livro das Semelhanças. Poeta das Letras. Copyright C 2015 by Ana Martins Marques. Grafia atua Isaac segundo seu ortográfico da língua portuguesa de 1990, que entrou em vigor Brasil em 2009. Capa Kiko Farcas. Máquina Estúdio. Prepara Silvia Massimini. Felix. Revisão Jane Pessoa. Ângela das Neves. Dados Internacional de Catalogação na Publicação, CAP, Câmara Brasileira de Livro, SR. Brasil, Marques. Ana Marlins. O Livro das Semelhanças. Ana Marlins Marques. São Paulo, Companhia das Letras. 978, 85, 359, 2619, 4T,
Poesia brasileira T. Título: Índice para Catálogo Sistemático, L. Poesia Literatura Brasileira 869.1 2015. Todos os direitos desta edição reservados à Heitora Schwartz Sociedade Anônima. Rua Bandeira Paulista, 702, CJ 3204532, 002 São Paulo, SP Telefone, U, 3707-3500 Fax 11, 3707-3501 www.campaniadasleiras.com.br Sumário Ideias para um livro, livro capa, 13 Nome do autor, 14 Título, 15 Dedicatória, 16 Epígrafe, 17 Primeiro poema, 18 Segundos poema, 19 Acidente, 20 O Encontro, 21 Tradução, 22 Papel de seda, 23 9 ED. Não sei fazer poemas sobre gatos, boa ideia para um poema, 25 Esconderijo, 26 Poema de verão, 27 Poemas reunidos, 28 Último poema, 29 Índice remissivo, 30 Colofão, 32 Contracapa, 33 24 Cartografias então você chegou. 37 Você fez questão. 38 Você assinala no mapa. 39 Combinamos por fim de nos encontrar. 40 Rasguei um pedaço do mapa. 41 Sempre acabo tomando o caminho errado. 42 Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem. Viajo olhando pela janela do ônibus. 44 Abro o mapa na chuva. 45 Quando enfim. 47 Visitas ao lugar comum, livro das semelhanças, podemos atear fogo. 59 As casas pertencem aos vizinhos. 60 Aqueles que só conheceram o mar pelo rumor que faz um livro. 61 Pintores que pintam apenas túmulos de quadros. 62 É mais difícil esconder um cavalo do que a palavra cavalo. É chegado o afastamento. 64 Ainda é tarde. 65 Estou no dia de hoje como num cavalo. 66 É bom lembrar lembranças dos outros. 68 43 63 Aqui ao contrário do que se passa em certos filmes. Senha e contrassenha. 75 A imagem e a realidade. 76 Amor não feito. 77 Minas. 78 O que eu levo nos bolsos. 79 Mar. 80 O que eu sei. 82 Centauro. 83 Sereia. 84 Ícaro. 85 Fala. 86 Museu. 87 Coleção. 89 O Livro das Semelhanças. 90 Faca. 93 Um Dia. 94 Ao Beijo. 96 Poema não de amor. 97 Aparador. 99 Tenho quebrado copos. 101 Três vezes tu. 103 Urna caminhada noturna. 104 O que já se disse do amor. 107 Poema de trás para frente. 108 74 Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano. 70 O passado anda atrás de nós. 71 A estes dias em que pressentimos na casa. 72 F no entanto. 73 Ideias para um livro, uma antologia de poemas escritos por personagens de romance, uma antologia de poemas. Epitáfios. Uma antologia de poemas que citem o nome dos poetas que os escreveram, uma antologia de poemas que atendam às condições 11 e 111 um livro de poemas que sejam ideias para livros de poemas. Vi este livro de poemas 9 livro capa 1 biombo entre o mundo e o livro 13 nome do autor impresso como parece estranho o mesmo nome com que te chamam 14 título suspenso sobre o livro como um lustre no teatro 15 dedicatória ainda que não te fossem dedicadas todas as palavras nos livros pareciam escritas para você 16 Epígrafe Octávio Paz escreveu, a palavra pão, tocada pela palavra dia, torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Paul de Man escreveu. Ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera de que as uvas em sua videira amadureçam sob a luminosidade da palavra dia 17 Primeiro poema O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia se lança ao livro ou finalmente encara o dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas aqui ao menos não encontrarás, leitor.
Xícaras sujas 18 segundos. Poema para Paulo Henriques Brito. Agora supostamente é mais fácil ou pior já passou. Já começamos, basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol, arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso só contamos com palavras estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia, escada, que depois deitamos fora. Aqui elas são tudo que nos resta e só com elas contamos agora. 19 Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso não nos vimos mais. A princípio trocamos telefonemas em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições e sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário um outro, que no entanto só se pôde obter de posse daquele que falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém que nunca era você. Depois aos poucos você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era 20 encontro. Combinamos de nos encontrar no livro na página 20, linhas 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar no mapa depois da terceira dobra entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de se nos encontrar na primeira carta entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha, e a segunda estrofe de baixo para cima. 21 Tradução. Este poema em outra língua seria outro poema: um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar, uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança, uma casa de montanha reconstruída sobre a praia, corroída pouco a pouco pela presença do mar. O importante é que num determinado ponto os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Papel de seda. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos que eram. Receavam talvez que os desenhos pudessem ser entendidos como as palavras que eram. Receavam a comunhão universal dos traços. Receavam que as palavras e as imagens não fossem vistas como rivais que são, mas como iguais que são. Receavam o atrito entre textos e ilustração. Receavam que lêssemos tudo os sulcos no papel e as pregas das saias das mocinhas retratadas, as linhas da paisagem e o contorno das casas. Receava rasgar o papel de seda erótico como roupa íntima. Não sei fazer poemas sobre gatos, não sei gatografia. Ana Cristina Cesar. Não sei fazer poemas sobre gatos, se tento logo fogem furtivas as palavras, soltam-se ou saltam, não capturam do gato nem a cauda sobre a arnesa quieta e quente, a folha recém-impressa, página branca com manchas negras. Eis o meu poema sobre gatos. 24 Boa ideia para um poema. Anotei uma frase num caderno, encontrei há algum tempo depois, pareceu-me uma boa ideia para um poema. Escrevi rapidamente, o que é raro. Logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei me lembrar que a copiara de um poema. Pensei me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas, são muitas, não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha. Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases, que escrevi alguma seria minha. Pensei, é um plágio se ninguém nota. Pensei, devo livrar-me do poema. Pensei, é um poema tão bom assim? Pensei, palavras trocam de pele, tanto roubei por amor, enquanto sei quantos livros já li histórias sobre nós dois. Pensei, nem era um poema tão bom assim. 25 Esconderijo involuntariamente plagiado do poema Os Vivos Devem Ultrapassar os Mortos, de Robert Brinkhorst, em tradução de Virna Teixeira, publicada no número 17 da revista Inimigo Rumor. Estas são palavras que eu não deveria dizer, palavras que ninguém devia ouvir, que elas permanecessem no silêncio de onde vem no fundo escuro da língua, cheio de doçura e ruídos, com ranço informulado dos segredos por via das dúvidas. Esconde
As aqui neste poema onde ninguém as vai encontrar. 26 Poema de verão. Você está sob a luz de certos poemas cheios de sol. Sua mão las sombra sobre a página encobrindo algumas palavras. A palavra menina agora está à sombra. A palavra retângulo, a palavra brinquedo. As outras palavras ficam pairando no poema como partículas de poeira brilhando na luz. Você gostaria de escrever poemas assim em que se encontrasse de repente o esqueleto alvo de um animal pequeno, ou em que um jovem casal dormisse dentro de uma picape vermelha, ou ao menos em que houvesse uma raposa vinho de maçã, cadeiras desdobráveis onde as cervejas fossem postas para esfriar dentro de um rio. Você gostaria de escrever um poema que acontecessem tantas coisas se as palavras vibrassem um pouco a cor do Tácito. Vez disso você escreve este 27 Poemas Reunidos. Sempre gostei dos livros chamados Poemas Reunidos pela ideia de festa ou de quermesse, como se os poemas se encontrassem como parentes distantes um pouco entediados em volta de uma mesa como esse. Colegas de colégio como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga, cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros de estado numa cúpula, ou escolares semi-excursão como amantes secretos num quarto de hotel às 6 da tarde, enquanto sem alegria apagam-se as flores do papel de parede. 28 O último poema agora deixa o livro, volta os olhos para a janela, a cidade, a rua, o chão, o corpo mais próximo, tuas próprias mãos. Aí também se lê. 29 Índice remissivo, abismo. 41, 52 Barco. 74 Beijo. 63, 77, 96, 107 Cão. 71, 77, 83, 91, 104 Casa. 22, 23, 53, 55, 59, 60, 61, 68, 72, 77, 91, 105 Coração. 44, 93, 94 Desejo. 39, 61, 63, 64, 77, 106 Faca. 65, 93 Festa. 28 Laranja. 43, 93 Língua. 22, 26, 51, 67, 70, 90, 96, 106 Lugar. 21, 22, 37, 39, 47, 49, 53, 98, 105 Mão. 21, 27, 29, 42, 44, 53, 68, 86, 90, 101, 102, 103, 104 22 de março de 1945, 46, 61, 66, 70, 78,80, 81, 82, 85, 105 Memória. 59, 66, 69, 89, 99, 108 Noite. 20, 44, 47, 56, 68, 94, 102, 103, 104 Praia. 22, 54, 70, 77, 78, 79, 85, 105 Pressa. 39, 86 30 Relógio. 22, 54 Rua. 29, 40, 43, 59, 61, 87, 104 Rumor. 61 Sereia. 66, 84, 85 Sexo. 104 Silêncio. 26, 51, 56, 78, 89